a inveja e a saúde emocional. O que a história de José do Egito revela sobre a mente humana. Você já percebeu que algumas pessoas caminham tranquilamente ao seu lado, enquanto você está tentando se encontrar, errando, aprendendo, lutando? Mas algo muda quando você começa a crescer, quando sua voz ganha segurança, quando suas ideias começam a produzir algo, quando outras pessoas passam a reconhecer o que existe em você. É nesse momento que alguns olhares mudam, alguns comentários começam a surgir, algumas pessoas ficam em silêncio, outras começam a diminuir aquilo que você faz. A psicologia tem um nome para esse fenômeno. Chama-se comparação social. O cérebro humano constantemente avalia sua posição dentro do grupo. Quem é mais admirado? Quem está avançando? Quem parece estar florescendo? E quando alguém próximo começa a crescer, isso pode despertar algo desconfortável dentro de quem observa. Agora grave isso. Nem sempre o problema é o seu crescimento. Às vezes o problema é o que o seu crescimento revela dentro do outro. E uma das histórias mais profundas sobre isso aparece na vida de José do Egito. Se você quer entender como a inveja nasce e como uma pessoa pode vencer o trauma sem se tornar amarga, continue ouvindo. Quando o amor é mal distribuído, cria rivalidade. José era filho de Jacó, e algo era evidente dentro daquela família. Jacó demonstrava um amor especial por ele. A Bíblia descreve que o pai fez para José uma túnica especial. Naquele tempo, roupas tinham significado social. Uma túnica especial era símbolo de honra, de distinção, de preferência. Para José, aquilo era apenas o carinho de um pai. Mas para os irmãos, aquilo era um lembrete constante de comparação. A psicologia familiar explica que quando uma criança percebe que outro filho recebe mais reconhecimento ou mais atenção, o cérebro pode interpretar isso como rejeição. Surge então uma pergunta silenciosa dentro da mente: por que ele é mais valorizado do que eu? Essa pergunta pode gerar duas respostas. Algumas pessoas transformam isso em inspiração, outras transformam isso em inveja. Os irmãos de José escolheram o segundo caminho. É importante entender algo. Os irmãos de José não eram apenas homens maus. Eles também eram filhos emocionalmente feridos. Crianças que crescem sentindo desigualdade de reconhecimento podem carregar uma ferida silenciosa. A psicologia chama isso de ferida de comparação. Mas grave isso também. Ter uma ferida emocional não transforma ninguém automaticamente em vítima inocente. Cada pessoa ainda escolhe como responder à própria dor. Os irmãos de José escolheram transformar a dor em ressentimento e o ressentimento em violência. José tinha apenas 17 anos, quando ele foi traído pelos próprios irmãos, arrancado de casa, vendido como escravo e levado para outro país. Naquele tempo, um escravo estrangeiro era tratado como propriedade, sem direitos, sem voz, sem proteção. Imagine o impacto emocional disso. Um jovem de 17 anos, longe da família, sem saber se alguém ainda se lembrava dele. A psicologia do trauma explica que experiências assim podem destruir completamente a identidade de uma pessoa. Alguns se tornam violentos, outros se tornam amargos, outros passam a viver apenas em função da dor. Mas algo diferente aconteceu com José. Agora preste atenção nisso, porque aqui está um dos pontos mais importantes dessa história. Mas a parte mais impressionante da história de José não foi a traição dos irmãos. Foi o que aconteceu dentro da mente dele depois de tudo isso. Porque José poderia ter se tornado um homem amargurado, mas ele escolheu algo completamente diferente. E é isso que vamos entender na parte 2. Clique no link desse vídeo para ouvir.